Você já se perguntou quais são os pontos fracos de uma mulher que faz ela se apaixonar por você? Pois é, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou especialista em sexualidade humana e meu grande objetivo é fazer que sim, o seu relacionamento e sua vida sexual seja leve, feliz e também prazerosa. E o tema de hoje é importante por quê? Porque vai fazer com que você saiba quais são os comportamentos, atitudes que faz com que a mulher ela se aproxime mais de você. É quase como que um conteúdo de sedução, mas com uma pitada também sexual. Lembrando que se você é novo ou nova aqui e você quer se aprofundar em conteúdos sobre sexualidade, eu convido você para conhecer a minha formação em terapia sexual. Essa formação ela é direcionada tanto para pessoas que querem aplicar no consultório, para você que já atende pacientes. A formação em terapia sexual é uma base com os meus protocolos e também com os protocolos técnicos mais atuais na terapia sexual. Mas também a formação ela é direcionada para você que quer, além de saber sobre sexualidade para você consiga ajudar outras pessoas. E as informações sobre a minha formação está aqui abaixo desse vídeo. E falando sobre o nosso tema de hoje, que é sobre quais são os pontos fracos de uma mulher, eu sempre procuro fazer os meus vídeos quase como uma dinâmica de certo ou errado, porque eu falo que mais importante sobre saber o que a gente tem que fazer é saber o que a gente não pode fazer. E por isso, eu já começo aqui com os erros que faz com que as mulheres estão fugindo de você. E aí, não é só os erros no sentido de você ser solteiro, porque às vezes você é solteiro e as mulheres fogem de você aí, né? Uma noite nada mais, ela nunca mais atende o seu WhatsApp, ela some no mapa. Mas também a gente tem o perfil de homens casados, das mulheres que fogem de você dentro de casa e no próprio relacionamento. Débora, mas a minha parceira foge de mim. Então aqui, presta atenção nesses erros que pode ser que você esteja cometendo um deles, se não forem todos. Lembrando que aqui não é no sentido de ser só sua responsabilidade os problemas nos relacionamentos ou no relacionamento, mas aqui é exatamente para te deixar um homem melhor, um homem que influencia mais, e o homem que influencia mais, meu querido, tem mais sexo, tem mais desejo, e tem muito mais erotização envolvida aí. E falando sobre os erros que faz a mulher fugir de você, é você achar que a mulher pensa como você. Calma que eu te explico. Meu querido, muitos homens reclamam que mulheres são emotivas, que mulheres pensam de maneiras diferentes, mas não tem o que fazer. Mulher é realmente mais emotiva, os homens tendem a ser um pouco mais racionais, exatamente pela nossa essência masculina e feminina. Quando a mulher ela está na essência feminina, ela naturalmente é um pouco mais emotiva. Ela não pode estar 100% na feminina, senão ela é muito chorona, muito sensível. Agora, quando você, homem, está na sua energia naturalmente mais masculina, você tende a ser sim mais racional, mais centrado, um pouco menos emotivo. Mas se você ficar 100% no masculino, você se torna um ogro, um brutamontes que acaba não tendo nenhuma sensibilidade. Mas como eu entrei no assunto aqui masculino e feminino, não é o nosso tema principal do vídeo, mas já que eu citei, todos nós, a gente tem, nós mulheres, o ideal é que a gente tenha 80% de feminino e 20% de masculino. O homem 80% masculino e 20% feminino. E o que é que isso tem a ver com a mulher pensar diferente? Exatamente por causa dessas energias. Então, a mulher, ela não pensa como você. A mulher, ela pensa de uma maneira mais emocional, mais emotiva, mais sensível, mais envolvente. Se você acha que a mulher tem que funcionar como você está se relacionando com pessoa ou com o sexo errado. Você tem que se relacionar com um homem. Se você quer se relacionar com uma pessoa que pensa com um homem, se relaciona com um homem. Pronto, tá tudo resolvido. Agora, se você está se relacionando com uma mulher, saiba que as mulheres pensam e funcionam de um jeito diferente. Eis a mágica do relacionamento, não é para que duas pessoas que pensam iguais. Não, duas pessoas que pensam diferente, porém calma que daqui a pouco eu vou falar como é que a gente resolve tudo isso, né? Porque não é assim. Eu não jogo aí no seu colo um erro, um problema que aí depois eu deixo você resolver sozinho. Não, 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 não. Aqui eu jogo o erro, mas logo em seguida, meu querido, eu jogo o acerto. Pode ter certeza. Mas coloca no seu radar. Não queira que a sua parceira, que a pessoa com quem você está saindo seja uma primeira saída, uma segunda saída, seja sua esposa de 30 anos. Não queira que ela pense como você. Ela não vai pensar como você porque ela é mulher, simplesmente por isso. E se ela for uma mulher que está numa energia saudável, que é a energia feminina, mais ainda.
não queira mudar o jeito de pensar. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso, porque no meu segundo erro é você não saber ouvir. Mas Débora, como assim saber ouvir? Aqui é por uma questão de energia masculina mesmo. Quando você ouve a sua parceira falando, reclamando, enfim, qualquer coisa do tipo, é ativado em você, sem que você perceba, querer solucionar os problemas que a sua parceira está trazendo para você. Muitos homens chegam para mim e falam assim: Débora, mas a minha parceira fala. Ou a menina que eu fui sair fala. E o fato é que eu não entendi nada e o fato é que aquilo me estressou. Sabe por que estressou, meu querido? Aqui é um segredinho de consultório que agora todo mundo vai ficar sabendo, mas é um segredinho. Sabe por que te estressou? Porque à medida que a sua parceira estava falando coisas inconscientemente ou conscientemente, você estava ali tentando processar e resolver. O fato é que nós mulheres, a gente tende a emendar um assunto no outro. A gente tende a falar várias coisas ao mesmo tempo. E se você quiser acompanhar o nosso raciocínio nessa mudança que às vezes nem nós entendemos, essa é a grande verdade, você acaba ficando louco, meu querido. Então, o ouvir é diferente de resolver. Coloca isso no seu radar, que o seu relacionamento vai mudar. O que é ser um bom ouvinte, Débora? Ser um bom ouvinte não é ser o cara que resolve a vida da sua parceira. Tem algumas coisas que você precisa resolver, sim, mas não é tudo. O bom ouvinte é simplesmente aquele homem que senta, olha nos olhos da parceira e deixa ela falar até ela terminar. Débora, mas vai levar 20 minutos, não tem problema. Deixa ela falar até ela terminar. Quando ela terminar, se for o caso, aí você pergunta se você pode fazer alguma coisa ou se você pode ajudar. Mas na grande maioria das vezes, o simples fato de você olhar nos olhos, parar de mexer na merda do celular e olhar para ela, ela vai te entender como um bom ouvinte. Talvez como melhor amigo dela. Porque o bom ouvinte, às vezes o homem acha que ser bom ouvinte é resolver. E eu entendo isso porque a masculinidade, ela ativa o modo resolvedor do homem. E aí vocês ficam loucos, né? Porque não dá conta, é muita informação. Agora, começa a testar, meu querido, hoje, imediatamente, a ouvir com atenção, tem que ser com atenção. E no final, caso seja necessário, você pergunte o que você pode fazer. Caso contrário, você só concorde. É assim mesmo. É claro, né, que depende muito do assunto, depende de uma série de coisas. Mas ouça atentamente, porque pode prestar atenção, os melhores amigos ou amigas da sua parceira são pessoas que ouvem ela. A melhor amiga que ela tem, ouve o que ela tem a dizer. Talvez ela tenha um melhor amigo, talvez ela tenha o seu melhor terapeuta. São pessoas ouvintes. E não só mulheres, tá? Você também, provavelmente, gosta de pessoas que ouvem você com atenção. Não são pessoas que resolvem os seus problemas todos. São pessoas que se importam com o que você está falando. Então, o primeiro erro é achar que a mulher tem que pensar como você. O segundo erro é não saber ouvir, porque enquanto ela está falando, você está tentando resolver. Então, nem ela fala e nem você resolve e vira uma briga e vira uma bagunça. Então, quer que a sua parceira se aproxime de você? Olhe nos olhos, ouça com atenção e espere ela falar. E você vai ver a mágica acontecer na sua relação. Agora, o meu próximo erro, ele parece até estranho com o erro anterior, que o próximo erro é não ser um cara bonzinho. Mas, Débora, agora que eu não entendi foi bulhufas nenhuma. Acabou de me falar para eu ser um bom ouvinte. Acabou de me falar para eu não achar que a mulher vai pensar como eu. E agora você fala para eu não ser bonzinho, mas como é que funciona isso? Isso funciona no seguinte sentido. O que é o homem bonzinho? Porque é o seguinte, muitos homens são 8 ou 80. Ou são bonzinhos demais, ou são tóxicos. E aí, esses dois comportamentos, eles não são bons para o relacionamento. O tóxico é porque afasta, é porque adoece, é porque obriga, é porque abafa. Mas o extremo bonzinho, ele é largo demais, ele é aberto demais, ele não tem posicionamento. Então, o que é que a gente tem que trazer para a sua relação? A assertividade, o meio termo, que é não ser o bonzinho e não ser o tóxico, mas ser exatamente o meio termo, que agora, inclusive, é a minha transição para o que você deve fazer para acertar. Então, os erros, eu resumo aqui. Você achar que a mulher tem que pensar como você não saber ouvir a sua mulher, eu tô dizendo mulher aqui no sentido geral, tá, gente? E você ser o cara bonzinho demais. Em contrapartida, quais são os acertos? Falando aqui no gancho do homem bonzinho, é você ter uma masculinidade e energia feminina. Lembra que eu falei agora há pouco
sobre essas energias, sobre o tal do 80%, aqui quando você trabalha masculinidade e energia masculina, você acaba se posicionando. Mas Débora, afinal, o que é energia masculina e o que é masculinidade? Calma que não tem nada a ver com orientação sexual. Inclusive, em relacionamentos homoafetivos com duas mulheres, tem que ter uma com energia masculina e outra com energia feminina. Um relacionamento entre dois homens precisa ter um com energia masculina, outro com energia feminina. Se no relacionamento homoafetivo os dois forem masculinos ou os dois forem femininos, pronto, a merda no relacionamento aconteceu. E esse relacionamento ou vai viver em crise ou vai terminar. Então, é regra um relacionamento ter a energia muito bem separada, muito bem dividida. No relacionamento entre duas pessoas héteros, homem e mulher, você homem, você tem a obrigação de assumir o seu lugar masculino na relação. Do contrário, você vai ter sérios problemas, inclusive problemas sexuais. Só para nível de conhecimento, um homem que não tem uma energia masculina bem equilibrada tem 90% de chance de sofrer com disfunção erétil psicológica e ejaculação precoce. Se assustou, né? Calma que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas enquanto isso, eu quero falar sobre a masculinidade. Então, não é orientação sexual. Afinal, o que é masculinidade? Eu posso resumir masculinidade com posicionamento. E esse posicionamento ele remete a 3 palavrinhas: proteção, provisão e presença. Junto com isso, posicionamento. Tá. O cara bonzinho não se posiciona para absolutamente nada. O cara bonzinho, ele aceita tudo. Ele aceita que ele não escolhe restaurante, ele aceita que ele não escolhe viagem, ele aceita que ele não escolhe o lugar na mesa que senta, ele não resolve nada em casa, ele aceita tudo e não se posiciona em nada. Alguns, inclusive, usam frases do tipo: Débora, eu não me posiciono porque senão vai dar briga no meu relacionamento. E eu quero te dizer que isso é uma disfuncionalidade, porque se você se posiciona e há discussões no seu relacionamento, essas discussões, elas têm que ser bem administradas. Do contrário, você vai se tornar o feminino na relação e você vai sofrer sérios problemas, inclusive sexuais. Então, a masculinidade, ele é o posicionamento, proteção, provisão e presença, e principalmente posicionamento em escolhas. Resumidamente falando, é a sua posição, é a sua escolha fazer pauta também da sua relação. Você pode ser gentil, não tem problema. Você pode ser educado, não tem problema. Mas a minha pergunta é: você tem posicionamento nessa relação? Você também faz escolhas nessa relação? Independente se a relação é de 1 dia ou de 7 anos ou de 50 anos. O posicionamento masculino tem que existir, porque se você não se posiciona na relação, muito provavelmente você está vivendo um relacionamento parental. Você está vivendo com a sua mãe sem saber que ela é sua mãe. Ou você está vivendo com a sua irmã sem sabendo que você está vivendo com a sua irmã. Se você obedece tudo, faz sim para tudo, é mãe que manda na gente. Então toma cuidado, não é o tema desse vídeo, mas toma cuidado. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre energia feminina e masculina, o impacto disso na relação sexual. Inclusive, dentro dessa pauta de masculinidade, tem uma frase muito comum que os homens dizem nas minhas redes sociais. Talvez você já até colocou o seu comentário aqui, depois eu faço questão de passar aqui nos comentários. Ah, mas mulher não gosta de homem bonzinho. Mulher não gosta de homem gentil. Mulher gosta mesmo é de cafajeste, que maltrata ela, que judia dela. E aí, meu querido, o fato é muito importante olhar isso de maneira mais profunda. E tem um ponto de verdade em mulher gostar de cafajeste, mas talvez você não saiba o porquê. E se você for inteligente, você vai pegar aqui a minha sugestão e vai usar até o que o cafajeste tem para você conquistar as mulheres. Afinal, o que é que o cafajeste tem que encanta a mulher? Não é o cafajeste em si, não é o cara que engana em si, não é o cara que come todas em si. O cafajeste, ele tem uma coisa, aliás 2, que faz com que a mulher se apaixone por ele, mesmo ele sendo disfuncional. Primeiro, ele decide. Primeiro, ele direciona. Primeiro, ele conduz. Ele não é conduzido. Ele não é Maria que vai com as outras. Ele tem opinião. Ele decide. Ele faz. E segundo, por ele ter esse comportamento, ele não é tão previsível. Então ele tem um elemento que remete à surpresa. E aí a mulher, ela sempre pega de surpresa por uma série de comportamentos. Seja comportamentos que ele decidiu, que ele escolheu, ou porque ele conduziu. O cara bonzinho, ele tem tanto medo de decidir, tem tanto medo de fazer, tem tanto medo de errar, que é tudo previsível. A mulher sabe tudo. Ela sabe
a cada minuto do seu dia. Ela sabe tudo, assim, é uma coisa linda, bela, maravilhosa. Às vezes é aquela mulher que até gosta disso porque tem o controle, né, sobre o homem, mas é zero tesão desse tipo de comportamento. Então, você precisa ser o cafajeste? Não, meu querido, você só precisa ser inteligente. A Deborita está aqui para te ensinar a ser um homem inteligente na sua relação. Aliás, exatamente porque eu estou te ensinando os meus segredos de consultório e dos meus treinamentos que vale. Mas vale muito nesse momento você se inscrever aqui nas minhas redes sociais, seja qual for, YouTube, Spotify, Facebook e tantas outras, né, que está esse conteúdo, ou se você está me ouvindo. Então, inscreva-se aqui nesse canal, porque quando você se inscreve, o meu conteúdo é entregue para mais pessoas e eu consigo produzir muito mais conteúdo para você. Você vai demorar menos de um segundo para clicar em se inscrever. E se você ativar o sininho, merece um beijo da Deborita para você. E aí eu continuo produzindo conteúdo. Então, você não precisa ser cafajeste, meu querido, definitivamente. Você pode ser o homem gentil, você pode ser o homem romântico, não precisa ser ogro, tá? Não há necessidade de ser ogro, mas você só precisa colocar aí um elemento, ou dois, que é o elemento da novidade e é o elemento da condução. Decida, conduza, palpite, mesmo se ela achar ruim. Ela perguntou se o vestido preto está bom ou se a calça jeans está boa. Débora, se eu falar um, ela vai colocar o outro. Não tem problema. Fale para ela qual que está bom. Se ela trocar depois e colocar o que ela acha que está bom, não tem problema. Mas decida, evite frases do tipo, tanto faz. Você que sabe. Você que escolhe. O bonzinho tem essas frases assim decoradas. Você que sabe. Você que decide. Você que vê. O bonzinho tem esse tipo de frase. Cafajeste não. Cafajeste ele diz assim, nossa, esse vestido ficou top. Nossa, hoje que tal a gente jantar em tal lugar? O cafajeste ele conduz. Você não precisa ser o cafajeste, mas seja o que conduz. Armazena essa frase que você vai aproximar. Esse é o ponto fraco da mulher. Agora, Débora, você é sexóloga, você falou sobre comportamento e no sexo. O que é o ponto fraco da mulher durante a relação sexual? Aqui tem a ver um pouquinho com o erro, com acerto, que é... Você já ouviu o termo mão de alface? Eu ia trazer um alface aqui, né? Mas eu acho que você já se tocou que eu esqueço das coisas, né? Como eu brinco aqui, eu esqueço de tudo, eu só não esqueço de mim porque não dá certo, né? Não funciona se eu esquecer a mim mesmo na minha casa. Mas eu ia trazer um alface, que alface, gente, é mole. Se você for mão de alface, coloca aqui, produção, nesse vídeo, uma alface. Pois é, alface é mole. O que eu quero dizer com isso? Se você for mão de alface na hora da relação sexual, isso é broxante. Você acha que mulher não broxa? Brocha. Mas, Débora, o que é mão de alface? É mão delicada. Se eu for trazer um pouco para comportamento, puxando um pouco o gancho do bonzinho, é aquela pessoa, aquele homem que pede licença. Posso tirar sua roupa? Posso tirar essa calcinha? Posso tocar aqui? Posso tocar mais forte? Tudo pergunta. E quando vai tocar, toca com uma delicadeza que parece que está fazendo carinho na moleira de um bebê. Não. Sabe qual é o ponto em que você sabe que está sendo muito agressivo na relação sexual? É o ponto onde a sua parceira vai mandar você parar. Ou ela vai falar, ou ela vai tirar sua mão, sua cabeça, seja lá o que for. Enquanto isso não acontece, meu querido, pega com firmeza. Usa a força que está na sua mão, criatura de Deus. Não seja mão de alface. Vai pegar na cintura? Pega com gosto. Vai pegar no cabelo? Aliás, uma dica para você que gosta de puxar cabelo. O pior homem na face da terra é um homem que puxa cabelo de fio, né? Tem tanto medo de puxar o cabelo da mulher que pega fio, machuca. Não seja mão de alface. Vai pegar, pega. Vai morder, aí vai morder, morde, né? Mas cuidado para não arrancar um pedaço. O fato é que não seja o bonzinho. Decida, conduza, faça, inclusive na relação sexual. Débora, mas e se eu estiver passando do ponto? Ela vai falar com toda certeza que está doendo, que está machucando, que ela não gosta, ou pelo menos ela deveria falar, né? Se ela for uma mulher que me segue, ela já sabe disso. E se ela não for uma mulher que me segue, já coloca esse vídeo aqui para ela assistir, meu querido. E depois você pergunta para ela se ela gostou do conteúdo que eu fiz para você ser melhor. E não menos importante, não basta ser uma mão firme, não basta ter o comportamento como decidir, fazer acontecer, mas também você durar mais na relação sexual, mantendo a ereção por mais tempo ou no controle da ejaculação. E se você sofre com ejaculação precoce e disfunção erétil, meu querido, eu tenho aqui um convite para você. Meu treinamento Potência Masculina. Não é um curso, não.
É um treinamento mesmo. Treinamento para você, homem, tratar a ejaculação precoce, a disfunção erétil psicológica, trabalhando todos os pilares para sua vida sexual ficar melhor, mais confiante, mais seguro, deixar de ser o homem bonzinho, inserir essas pitadas do cafajeste para você ficar assim, bem temperado, na medida, saber dar prazer para sua parceira, saber fazer ela gozar, até mesmo sem penetração, e além disso, meu querido, ter uma ereção de qualidade e demorar mais tempo para gozar. Tudo isso num curso só. Jesus, merecia uns 10 mil reais, mas não é isso não. Clica aqui no link que está aqui embaixo depois que esse vídeo terminar, porque não acabou ainda não. E você vai conhecer o meu método Potência Masculina, com milhares de homens em mais de 19 países aplicando o que eu ensino. E não menos importante, comportamentos. Porque eu falei aqui, né? Deixa eu pegar minha cola básica, né, gente? Eu falei sobre os erros que fazem com que a mulher não se encante por você. Eu falei sobre a masculinidade ou a energia masculina. Eu falei sobre o que você pode fazer no sexo, como, por exemplo, não seja mão de alface. Falei sobre a ejaculação e a ereção. E não menos importante, sobre os comportamentos. Agora, quais são os comportamentos que remetem à fraqueza da mulher? Aquilo que faz a mulher se derreter por você. Bom humor. Nada pior nessa vida do que um homem mal-humorado. A minha cara. Essa cara que a mulher faz, nem que seja por dentro, quando ela está com um homem mal-humorado. Você afasta até o sol do dia com o seu mau humor. Não seja mal-humorado, seja bem-humorado. Não estou dizendo que você precisa ser um palhaço de circo, não. Eu estou dizendo que o bom humor encanta qualquer pessoa. Um outro ponto é ter amigos. Diferente, meu querido, de repente você é casado aqui, você fala, mas a minha mulher fala pra eu não ter amigos, porque ela não gosta dos meus amigos. Não tô dizendo de vida de solteiro. Vida de solteiro é uma coisa, ter amigos é outra coisa. Quando você tem amigos, isso mostra que você tem uma vida social. Isso, por incrível que pareça, é um ponto fraco que faz a mulher ela se aproximar de você, porque você simplesmente ter uma vida social, uma vida com outras pessoas. E pegando um gancho aqui nessa questão de vida social, com a vida social, você consegue medir o poder da sua ausência. Resumidamente falando, meu querido, se você é um homem presente demais, você afasta a mulher. Aliás, né, a gente afasta qualquer pessoa. Quando a gente é disponível demais, as pessoas elas tendem a não nos valorizar. A gente tem que dar uma pitadinha da nossa ausência, no seu contexto, na sua medida, mas é importante você pensar sobre isso. Você pode estar disponível, mas o quanto você está disponível. Até porque também aqui é um equilíbrio. O excesso da disponibilidade atrapalha, mas o excesso da ausência também atrapalha. Então, é disponibilidade com um pouquinho de ausência. Aí você encontra o meio termo. Se você seguir esses pontos, que recapitulando em 30 segundos, é você não achar que a mulher pensa como você, é você ouvir a mulher do jeito certo, não ser o bonzinho na relação, equilibrar a energia feminina e masculina, não ter pegado a mão de alface, é de você ser bem-humorado, ter amigos e ajustar o seu nível de disponibilidade. Ah, meu querido, depois você faz isso e só me conta daqui mais ou menos uns 30 dias. Por hoje é isso nesse vídeo. Se ainda não se inscreveu não se inscreveu na minha rede social, se inscreva, me acompanhe, porque toda semana vídeo novo para você. Grande abraço e até!